Oi gente, bem-vindos ao canal Prática e Beleza. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre protetor solar, a grande estrela dos cuidados com a pele. Se você usa um creme de R$ 1.000 e não usa um protetor solar, eu sinto te informar, mas você está jogando o seu dinheiro fora, tá? Porque se você não usa protetor solar, tudo que você batalha ali de cuidado com a pele, de creminho, de rotina, etc, etc, não tá valendo de muita coisa. Esse é o principal passo de qualquer rotina. Conta aqui embaixo pra mim como que você aplica protetor solar, quantidade, se você reaplica, se você usa todo dia, se você usa quando vai ficar dentro de casa. Comenta aqui embaixo pra mim como que é a sua rotina de aplicação de protetor solar. E hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar. Quantidade, qual é a quantidade recomendada, quanto que eu tenho que passar, reaplicação, enfim, vamos entender um pouco mais sobre essa questão do protetor solar, que é super importante, porque a quantidade de produto que a gente usa no caso do protetor solar está diretamente ligada à eficácia dele. Então vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Não sei se você já reparou, mas toda embalagem de protetor solar tem a indicação do FPS aqui, que é o fator de proteção solar. Esse aqui, no caso, é um FPS 50, tem FPS 30, 70, 60, 50 mais, enfim. Cada produto tem o seu FPS. Essa quantidade de FPS, quanto maior a proteção. Só que a gente só consegue atingir essa quantidade, esse FPS 50, se você aplica uma quantidade que foi ali determinada por estudos científicos, que é de 2 miligramas por centímetro quadrado. Acho que é isso. 2 miligramas por centímetro quadrado, o que dá mais ou menos, a gente já viu por aí essa medida, e eu vou explicar pra vocês porque essa medida ela só tá meio certa, tá? Uma medida de 1 colher de chá, que é essa colherinha aqui, olha. 1 colher de chá para toda cabeça e pescoço, tá? Essa aqui é a quantidade recomendada para você atingir um FPS 50. Então, se você aplicar menos do que isso, se você aplicar metade dessa quantidade, você não vai atingir um FPS 25, por exemplo. Não é uma coisa linear do tipo, 1 colher FPS 50, meia colher FPS 25. Não é assim que funciona, não é uma coisa linear. Se você aplicar menos quantidade, por exemplo, se eu aplicar menos quantidade, se eu aplicar metade, eu não vou ter um FPS 25, eu vou ter um FPS, sei lá, 10. Não tem como saber exatamente, mas é muito menos. Assim, a quantidade de FPS despenca à medida que você diminui a quantidade de produto que você aplica. Por isso que é super importante a gente chegar o mais perto possível da quantidade recomendada. E aí, como eu falei pra vocês, essa medida de 1 colher de chá, ela é para toda a cabeça e pescoço. Então a gente tem que imaginar que a gente não tem cabelo, né? Porque essa área daqui também conta nessa 1 colher de chá. Então, isso daqui, essa quantidade, eu vou botar aqui pra vocês. Eu tô com um hidratante aqui só pra exemplificar, tá? Pra eu não gastar protetor solar. Essa medida daqui, vocês vão ver que é muito produto, ó. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, ó, seria para eu aplicar em toda a minha cabeça, inclusive a área do couro cabeludo. Obviamente, quem tem cabelo não vai passar nessa área, né? Então, obviamente, só pro rosto a gente vai passar menos quantidade do que isso aqui. E se você usa um protetor diferente para o seu pescoço também, você vai passar menos ainda. Então, 1 colher de chá é para toda a cabeça e pescoço, nuca, orelha, é para toda essa região. Se você usa um protetor só para sua face, essa quantidade é muito menor e eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue medir aproximadamente qual seria a quantidade ideal só para a região da face. Então, aquela medida de 1 colher de chá, ela equivale a 5 ml de produto, tá? Uma colherinha daquela cheia até a boca tem 5 ml. Quando você vai aplicar somente na face, você vai aplicar algo entre 1 a 1,5 ml de produto.
E isso tem essa diferença porque a gente tem faces de tamanhos diferentes. Tem gente que tem um rosto bem pequenininho, tem a testa pequena, tem um rosto mais fino, então é menos área. E tem pessoas que têm um rosto maior e aí, consequentemente, vão passar um pouco mais de produto. Então, é sempre entre 1 e 1,5 ml de produto. O máximo que você conseguir passar, melhor. Tá? E sei que a gente não vai ficar medindo, ninguém vai ficar com um medidor ali toda vez que for passar um protetor solar. Ai, deixa eu ver aqui, 1,5 ml, tá? Pá, pra passar. Ninguém vai fazer isso, eu nunca fiz isso. Então, como que a gente sabe que a gente está aplicando o protetor numa quantidade bacana? A minha dica é aplique de 2 a 3 camadas de proteção. Então eu passo uma camada de protetor, uma camada ali de fina a média, passo essa camada, deixo a pele absorver e venho e passo outra camada por cima. Então, assim, de 2 a 3 camadas eu tenho certeza que eu tô atingindo essa quantidade e que eu tô chegando no FPS que minha pele ela tá protegida. Então eu vou fazer a aplicação aqui com vocês. Eu tô com a minha rotina feita, eu acabei de tomar banho, passei todos os meus produtos, fiz a minha rotina, só falta passar o protetor solar e aí eu vou aplicar com vocês. Esse aqui mesmo que eu mostrei, eu vou mostrar pra vocês qual é, porque eu sei que vocês vão querer saber. Esse aqui é o Nivea Sun Super Water Gel. Ele é da Nivea japonesa, tá? Não é a Nivea que vende aqui no Brasil. É um protetor que eu gosto muito da textura dele e isso é primordial para a gente conseguir atingir essa quantidade. É você usar um protetor que a textura te agrade. Porque se você tem um protetor que você sente que ele fica oleoso, pesado, que fica desagradável na sua pele, você não vai conseguir passar a quantidade recomendada. Então ele tem que ter uma textura que te agrada, tá? Esse daqui a textura dele me agrada muito, então eu vou fazer a aplicação aqui com vocês. Eu vou botar um pump, ó, essa quantidade aqui. Vou passar no rosto todo. Eu gosto desse protetor porque ele é muito fluido, ele seca rápido na pele e ele não fica pesado. Então eu consigo usar uma quantidade grande dele sem ficar com nenhuma sensação desagradável. Olha só como ele seca rápido. Então apliquei a primeira camada. Se eu quiser dar um intervalo aqui entre uma camada e outra, eu posso esperar aí 1, 2 minutos, fazer alguma outra coisa antes de passar a próxima camada. Como eu tô gravando o vídeo aqui, eu não vou ficar esperando muito, então eu já vou passar, ó, mais um pump inteiro de produto. E aí a gente faz o mesmo processo. Passo no rosto todo. Tem gente que quando vai passar protetor solar, eu acho assim, eu fico pasmo, que a pessoa pega uma gotinha e faz pá, 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 e espalha aquilo ali, você vê que nem teve como espalhar no rosto todo, o negócio secou no meio do caminho, e a pessoa acha que ela tá protegida. Gente, você não tá protegido passando isso, tá? Primeiro que não vai ficar uma camada uniforme, e segundo que a quantidade não é a quantidade recomendada, então é quase a mesma coisa que você não tá passando nada, tá? Ó, passei a segunda camada. Geralmente eu paro por aqui. Já acho que é uma quantidade interessante, já é uma boa cobertura de proteção. Se eu quiser, ainda posso passar uma outra camada, por exemplo, se eu for me expor mais, se eu for, sei lá, caminhar na rua, no sol, tiver um dia muito ensolarado e eu sei que eu vou ficar muito tempo na rua, eu passo mais uma camada dessa e aí completo 3 camadas de proteção para ter certeza absoluta ali que eu passei até mais do que aquela quantidade ali de 1 a 1,5 ml. No meu dia a dia, que geralmente eu tô em lugares fechados, ou eu tô dentro de casa, ou eu tô, sei lá, num shopping, num lugar fechado, essa quantidade pra mim já é suficiente e eu não sinto que eu tô desprotegido,
tá? Se você se expõe muito, passa mais uma camada. Vocês viram que é muito produto, sim, mas não é nada absurdo, tá? Tem gente que acredita que aquela quantidade toda que eu mostrei de 5 ml é só pro rosto e a pessoa se assusta, obviamente, e acaba não passando nada, porque fala, gente, eu nunca vou passar isso tudo, então não vou nem perder meu tempo. Não, gente, é menos produto, dá pra passar, é super tranquilo. É só, como eu falei, você encontrar um protetor solar que a textura te agrade. Agora, gente, vamos falar sobre outro ponto super importante, que é a questão da reaplicação. Qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia? A recomendação é que você reaplique esse protetor mais ou menos ali de 2, 3 em 3 horas, tá? Reaplicar não é você pegar um pouquinho e passar ali, reapliquei. Não, reaplicar é você passar toda essa quantidade novamente. Então, você pode, se você quiser, lavar o seu rosto, tirar tudo e passar aquela quantidade toda de protetor solar novamente na pele, pra não ficar muito pesado, porque aí no meio do dia a pele às vezes já tá um pouco oleosa, já tá com muito produto e pode incomodar um pouco. Então você pode lavar e passar tudo de novo. Como que eu faço? Se eu tô em lugares fechados, como eu falei, e a camada de proteção ela tá íntegra, eu passei esse protetor solar aqui, então tem uma camada de produto aqui. Se eu não transpirei, não suei, se eu não fico encostando a mão no rosto, né, qualquer tipo de coisa que acabe prejudicando essa camada de proteção, eu não fico reaplicando de 3 em 3 horas. Eu faço ali uma reaplicação no meio do dia, por exemplo. Você passou seu protetor solar de manhã para ir para o trabalho. Ali por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, você vai sair para almoçar. Então você vai descer ali do escritório, vai no restaurante comer, passa mais uma camadinha de proteção, passa ali de novo, lava o rosto ou passa por cima mesmo. E pra mim já tá bom, tá? Não é assim o que é super ultra recomendado, mas eu acredito que pro dia a dia, quem não tá se expondo ali diretamente, que não tá na rua embaixo do sol, eu acho que pelo menos uma reaplicação ali no meio do dia já tá de bom tamanho. E é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu só queria compartilhar com vocês essas questões de quantidade, de reaplicação, porque eu sei que é uma dúvida muito comum, eu recebo muita pergunta disso, do tipo, eu tô passando pouco protetor, eu preciso reaplicar, quantas vezes por dia eu tenho que reaplicar o protetor? Eu espero que eu tenha esclarecido todas essas dúvidas. Se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim, que se eu souber te responder, eu respondo com a maior boa vontade. Quem não me segue no Instagram ainda, vai lá no @pratiquebeleza, vou deixar aqui na tela o meu arroba pra vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.